Eu nunca pensei que uma xícara de café arruinaria minha vida. O turno da manhã no Vincenzo's deveria ser fácil. Eu trabalhava naquele café sofisticado há 3 meses. Tempo suficiente para conhecer os clientes habituais. Mas pouco tempo para não ficar nervosa quando o lugar enchia. A máquina de expresso sibilava enquanto eu tirava os cafés. O som se misturava com o murmúrio das conversas e com o tilintar de colheres de prata contra a porcelana. Eu era boa em ser invisível. Esse era o objetivo. Lena, a mesa 6 precisa dos cappuccinos. Marco chamou de trás do balcão. Sua voz cortou minha concentração. Eu assenti, arrumando as xícaras em uma bandeja. O café ficava no coração do distrito financeiro de Chicago. Tinha pisos de mármore e janelas que iam do chão ao teto. Elas deixavam entrar a luz fraca de novembro. Políticos vinham aqui, empresários, pessoas que usavam sua riqueza como armadura. E, aparentemente, homens que mudavam o ar quando entravam. Eu o senti antes de vê-lo. As conversas não pararam exatamente, mas mudaram. Ficaram mais baixas, mais cuidadosas. Eu olhei para cima da bandeja e minhas mãos pararam. Ele estava sentado sozinho na mesa do canto. Aquela que ficava de frente para a porta e de costas para a parede. Terno escuro, olhos mais escuros ainda. Seu maxilar era afiado o suficiente para cortar vidro. E havia algo na maneira como ele se mantinha. Totalmente imóvel, totalmente ciente, suficiente, que fez meu peito apertar. Marco apareceu ao meu lado. Aquele é Alessio Marchesi, ele sussurrou. Sua voz era fraca, com algo que poderia ser medo, ou respeito, ou ambos. Não o encare. Não demore. Apenas leve o café dele e saia. Quem é ele? Alguém sobre quem você não faz perguntas. Eu morava em Chicago há tempo suficiente para entender o que isso significava. O nome Marchesi aparecia nos jornais, sempre ligado a negócios legítimos, como imóveis, construção e restaurantes. Mas também havia outras histórias. O tipo que as pessoas só contavam em sussurros. Crime organizado, as famílias italianas que comandavam tudo das sombras. Eu peguei a bandeja, meu pulso de repente alto em meus ouvidos. Ao me aproximar de sua mesa, notei detalhes. A maneira como seus dedos tamborilaram uma vez na madeira e depois ficaram imóveis. O relógio caro em seu pulso. E o fato de que 2 homens estavam sentados a 3 mesas de distância. Eles o observavam com a vigilância de cães de guarda. Seu expresso, senhor, eu disse, mantendo minha voz firme enquanto colocava a pequena xícara na sua frente. Ele não olhou para mim. Eu não pedi isso, eu pisquei. Me desculpe. Eu pedi um americano. Puro, sem açúcar. Sua voz era baixa, controlada, com um tom que sugeria que ele não estava acostumado a erros. O calor subiu pelo meu pescoço. Vou consertar imediatamente. Quem fez este? A pergunta pairou no ar. Ao nosso redor, eu podia sentir as pessoas tentando não olhar. Ou tentando não testemunhar o que quer que estivesse prestes a acontecer. Fui eu disse em voz baixa. Seu olhar finalmente se ergueu para encontrar o meu. E eu esqueci como respirar. Seus olhos eram da cor da fumaça antes do fogo. Cinzentos, com algo queimando por baixo. Eles se moveram pelo meu rosto lentamente, como se ele estivesse memorizando cada traço. Meu cabelo escuro preso num coque prático. As sardas do meu nariz que nenhuma maquiagem escondia. E o leve tremor em minhas mãos que eu não conseguia controlar. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Lena. Lena Rossi? Algo brilhou em seu rosto. Rossi. É um nome comum, eu disse, embora minha garganta estivesse apertada. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe, 2 anos depois. O nome era tudo o que me restava deles. E eu aprendi a não examiná-lo muito de perto. A não cavar o passado que eles nunca explicaram. É mesmo? Não foi uma pergunta. Um dos homens na mesa próxima se levantou. Sua mão se moveu em direção ao paletó. Alesio levantou um dedo, um movimento quase imperceptível, e o homem se sentou novamente. Vou fazer seu americano, eu disse, estendendo a mão para a xícara. Sua mão segurou meu pulso. O toque foi leve, mas absoluto. Como se ele pudesse quebrar meus ossos se quisesse, mas estivesse decidindo não o fazer. Sua pele era quente. Eu podia sentir meu pulso martelando contra seus dedos. Você trabalha aqui todos os dias? Ele perguntou. Turnos da manhã. Ah, de segunda a sexta. Não mais. Eu o encarei. Com licença, você terminou aqui? Pegue suas coisas. Meu motorista vai te levar ao seu apartamento. Você tem 30 minutos para arrumar o que precisa. O mundo girou. Eu não entendo. Você não precisa entender.
Ele soltou meu pulso e se levantou, pairando sobre mim. Ele era alto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. E havia algo predatório na maneira como ele me olhava agora. E alguém colocou algo no meu café. Algo que não era café. E você o trouxe para mim. Meu sangue gelou. Eu não fiz isso. Eu juro que não fiz nada. Eu sei. Sua voz estava mais baixa agora, quase gentil. O que significa que alguém usou você? E quando meus inimigos perceberem que você não é útil para eles morta, eles tentarão te levar viva, para ver o que você sabe. Ele abotoou o paletó com uma mão. Um movimento casual, apesar de suas palavras. Você tem 29 minutos agora. Sugiro que se apresse. Eu não vou a lugar nenhum com você, eu disse. Mas minha voz tremeu. Ele se inclinou, seu hálito quente contra minha orelha. Você testemunhou uma tentativa de assassinato contra Alessio Marchesi. Você acha que tem escolha? Então ele caminhou em direção à porta, seus homens o seguindo. E eu fiquei parada no meio do café, com o coração tentando atravessar minhas costelas. Lá fora, um carro preto parou na calçada. E eu soube, com a certeza de uma porta se fechando, que minha vida tinha acabado de terminar. Eu não arrumei as malas. Eu corri pela entrada dos fundos do café, pelo beco que cheirava a lixo e chuva, meus tênis batendo no pavimento molhado. Eu tinha US$ 90 no bolso e um celular sem bateria na bolsa. Meu apartamento ficava a 15 quarteirões ao norte, mas eu não fui para lá. Se ele sabia onde eu trabalhava, ele sabia onde eu morava. Eu entrei em uma farmácia, comprei um celular descartável com as mãos trêmulas. E liguei para a única pessoa que me restava nesta cidade. Lena. A voz de Jade estava sonolenta. São 7 horas da manhã. O quê? Eu preciso de ajuda. O que aconteceu? Eu pressionei minha testa contra o vidro da cabine telefônica, observando a rua. Cada carro escuro fazia meu estômago revirar. Alguém tentou envenenar um cliente no café. E agora? Agora o cliente acha que estou em perigo. Ele está certo? Eu fechei meus olhos. Eu não sei. Venha para minha casa. Eu vou... Não. Eu não podia colocá-la em risco. Jade me deixou dormir no sofá dela quando cheguei a Chicago, 3 anos atrás. Sem dinheiro e fugindo de um passado que eu não conseguia nomear. Ela era a coisa mais próxima que eu tinha de uma família. Eu só precisava ouvir sua voz, Lena. Eu desliguei. A chuva começou enquanto eu andava. Uma chuva fria de novembro que encharcou minha jaqueta fina. Eu me movia sem pensar, meu corpo escolhendo direções que minha mente não conseguia seguir. Esquerda na State Street, ou direita na Madison. Passei por prédios que se misturavam até que me encontrei do lado de fora de uma igreja onde nunca tinha estado. As portas estavam destrancadas. Lá dentro, o ar cheirava a cera de vela e madeira velha. Sentei-me no último banco, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, tentando lembrar cada detalhe daquela manhã. O café que eu fiz, a máquina de expresso, Marco me entregando a xícara. Alguém tinha adulterado? Quando? Como? Fugir não vai ajudar. Eu engasguei, virando-me. Alessio estava no final do banco, água pingando de seu cabelo escuro. Ele tinha me seguido. Claro que tinha. Homens como ele não deixavam as coisas escaparem. Como você me encontrou? Eu sussurrei. Eu sou o dono desta cidade, ele disse simplesmente, sentando-se no banco ao meu lado. E você não é tão invisível quanto pensa. Eu não envenenei seu café. Eu sei. Ele tirou o paletó e o colocou sobre meus ombros. O forro de seda ainda estava quente de seu corpo. E cheirava a colônia cara e algo mais sombrio. Se você tivesse, estaria morta. Eu não perco tempo com traidores. A maneira casual como ele disse isso fez minha pele arrepiar. Então me deixe ir. Não posso. Ele se recostou no banco de madeira, seus olhos fixos no vitral acima do altar. 3 horas atrás, alguém enviou uma mensagem para todas as famílias de Chicago. Disseram que haviam se infiltrado com sucesso em minha organização. Que chegaram perto o suficiente para tocar no meu café, mas falharam. Eles provaram um ponto. Seu maxilar se contraiu. E agora todo rival que eu tenho pensa que há uma rachadura em minha armadura. Um ponto fraco chamado Lena Rossi, que anda por aí, desprotegida, fazendo café. Eu não sou ninguém, eu disse desesperadamente. Eu não valho a pena. Você me serviu café. No meu mundo, isso te torna minha. Ele finalmente olhou para mim, e a intensidade em seus olhos cinzentos me fez sentir como se estivesse caindo. O que significa que qualquer um que tocar em você está declarando guerra.
As palavras caíram sobre mim como uma mortalha. O que você quer de mim? Eu perguntei. Eu quero você viva. Ele estendeu a mão lentamente, me dando tempo para recuar, e afastou uma mecha de cabelo molhado do meu rosto. Seus dedos demoraram em minha bochecha. Eu quero você onde eu possa te ver, onde eu possa te proteger até encontrar quem está tentando começar esta guerra. E então você volta para a sua vida. Ou algo brilhou em sua expressão, ali e depois sumiu. Se você ainda quiser, eu deveria estar com medo. Eu deveria ter corrido de novo, gritado, lutado. Mas sentada ali na igreja vazia, com a chuva batendo contra o vitral. Tudo o que eu conseguia pensar era na gentileza de seu toque, na maneira como ele me deu seu paletó sem perguntar se eu estava com frio, na maneira como ele disse minha, como se significasse algo. Eu preciso ligar para minha amiga, eu disse. Dizer a ela que estou bem. Já fiz isso. Mandei alguém verificar como ela está. Ela está segura. Ele se levantou, oferecendo-me a mão. Vamos. Tenho pessoas esperando. Eu encarei sua mão. Dedos longos, nós dos dedos com cicatrizes. Um anel de prata em sua mão direita, gravado com algo que eu não conseguia ler. Se eu for com você, eu disse lentamente, o que acontece comigo? Você fica na minha casa, sob minha proteção. Você não sai sem guardas. Você não contata ninguém que eu não tenha investigado. Você faz exatamente o que eu digo. Sua expressão não mudou. E você confia que eu não vou deixar nada acontecer com você. Por que eu deveria confiar em você? Porque se eu quisesse você morta, não estaríamos tendo esta conversa. Não foi tranquilizador. Foi honesto. Eu peguei sua mão. Seus dedos se fecharam em volta dos meus, quentes e firmes. E ele me puxou para ficar de pé. Saímos da igreja juntos, na chuva que havia se tornado torrencial. Um utilitário esportivo preto esperava na calçada. Volte com o motor ligado. A porta se abriu e eu entrei. Enquanto nos afastávamos da igreja, olhei para trás pela janela manchada de chuva. O prédio ficou menor e eu tive a estranha sensação de ver minha antiga vida desaparecer. Alesio sentou-se ao meu lado na escuridão, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Nenhum de nós falou. Mas quando o carro virou uma esquina e eu balancei um pouco, sua mão me firmou e permaneceu ali. A casa não era uma casa. Você era uma fortaleza. Nós dirigimos por 40 minutos, deixando a cidade para trás em direção aos subúrbios de North Shore. A propriedade ficava atrás de portões de ferro e sebes bem cuidadas. Uma mansão de pedra que parecia algo saído de um romance gótico. Enquanto subíamos a entrada circular, contei pelo menos 6 câmeras de segurança. Bem-vinda ao lar, Alessio disse secamente. Uma mulher nos recebeu na porta. Tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque severo. Usava um vestido preto que parecia um uniforme. Seus olhos me avaliaram com um olhar clínico. Esta é Teresa, disse Alessio. Ela administra a casa. O que precisar, peça a ela. Senhor Marchesi. A voz de Teresa era nítida, profissional. O quarto de hóspedes na ala leste está preparado. Não. Alessio tirou o paletó molhado, entregando-o a alguém que eu não tinha notado nas sombras. Ela fica no quarto ao lado do meu. A expressão de Teresa não mudou, mas eu senti o peso de sua surpresa. Muito bem. E segui Alessio por um hall de mármore que ecoava nossos passos. Passamos por uma escadaria imponente e por um corredor com pinturas. Tudo era de madeira escura e tecidos caros, iluminado por lâmpadas que criavam poças de luz dourada. Ele parou em uma porta e a abriu. O quarto era o dobro do tamanho do meu apartamento. Uma cama de dossel dominava o espaço, coberta com lençóis de cor creme. Portas francesas davam para uma varanda com vista para jardins que eu não conseguia ver na escuridão. Uma lareira crepitava com chamas novas. O banheiro é por ali, disse Alessio, acenando para outra porta. Teresa trará roupas para você. O jantar é às 7. Eu me virei para encará-lo. Por que estou realmente aqui? Ele estava indo em direção à porta, mas parou. Lentamente, ele se virou para mim. E pela primeira vez desde aquela manhã, eu vi algo rachar em sua expressão controlada. Porque alguém tentou me matar através de você, ele disse em voz baixa. E porque quando olhei para você esta manhã, eu vi algo que não via há anos. O quê? Medo? Medo de verdade? Não o tipo calculado que as pessoas usam para me manipular. Ele deu um passo mais perto. Você estava apavorada. E ainda assim falou comigo como se eu fosse humano.
Minha respiração ficou presa. Você é humano. A maioria das pessoas se esquece disso. Seu olhar percorreu meu rosto novamente, mais devagar desta vez. Do que você está fugindo, Lena Rossi? A pergunta me atingiu como um golpe físico. O que te faz pensar que estou fugindo? Olha, porque eu reconheço isso. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um objeto pequeno, uma chave velha e manchada. Eu encontrei isso na sua bolsa enquanto você estava na igreja. Teresa pegou suas coisas no seu apartamento. Eu tentei pegá-la, mas ele a afastou. Devolva. Não é uma chave de verdade. Os dentes estão errados. Ele a estudou sob a luz da lâmpada. É uma cópia, uma falsificação. O que significa que em algum lugar existe uma de verdade. E seja o que for que ela abra, você tem carregado um lembrete disso como um talismã. Lágrimas arderam em meus olhos. Você não tem o direito. Eu tenho todo o direito. Mas sua voz era gentil agora. Você está na minha casa, sob minha proteção. O que significa que seus segredos agora são da minha conta. Era do meu pai, eu sussurrei. Eu não sei o que ela abre. Ele morreu antes que pudesse me dizer. Alesio ficou em silêncio por um longo momento. Então ele colocou a chave na minha palma e dobrou meus dedos sobre ela. Suas mãos eram quentes, cobrindo as minhas completamente. Sinto muito, ele disse. Aquelas duas palavras, ditas naquela voz baixa e cuidadosa, quebraram algo em mim. Eu estava fugindo há tanto tempo. Da dor, das perguntas, das sombras do meu passado. Que eu tinha esquecido como era parar. Por que você está sendo gentil comigo? Eu perguntei. Porque a gentileza é um luxo que raramente posso me permitir. Ele soltou minhas mãos, mas não se afastou. Annie, porque quando alguém tenta usar uma mulher inocente para me matar, eu quero saber por quê. Por que você? Por que aquele café? Por que hoje? Eu não tenho respostas. Então vamos encontrá-las juntos. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O gesto foi tão inesperado que eu congelei. Descanse um pouco, Lena. Amanhã. Eu vou te ensinar a sobreviver no meu mundo. Ele saiu antes que eu pudesse responder. A porta se fechou atrás dele. Eu fiquei sozinha no quarto lindo. A chave pressionada contra minha palma. E me perguntei com o que eu tinha acabado de concordar. Eu não dormi. Como poderia? Cada rangido da casa velha me fazia estremecer. Cada sombra parecia uma ameaça. Eu deitei na cama enorme, olhando para o teto. A chave apertada na minha mão até deixar uma marca na minha palma. Às 3 da manhã, eu desisti e caminhei até as portas francesas. Os jardins se estendiam abaixo, iluminados por luzes estrategicamente posicionadas. Sempre formavam padrões geométricos. Uma fonte estava silenciosa no centro, seus querubins de pedra congelados no meio da dança. Além dos muros, eu não conseguia ver nada além da escuridão. Eu era uma prisioneira em uma gaiola dourada. Também não consegue dormir. Eu me virei. Alesio estava na porta que conectava nossos quartos. Uma porta que eu não tinha notado antes. Ele usava calças escuras e nada mais. E eu desviei o olhar rapidamente da visão de seu peito nu. Das tatuagens que cobriam suas costelas e ombros em padrões complexos. Você tem uma porta entre nossos quartos, eu disse. Sim, por quê? Para que eu possa ouvir se alguém tentar te matar durante a noite. Ele caminhou até a varanda, ficando perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de sua pele. E porque não confio em mais ninguém para te manter segura, nem mesmo em sua própria gente. Seu maxilar se contraiu. Especialmente não na minha própria gente. Alguém em minha organização ajudou a planejar a tentativa desta manhã. Alguém próximo o suficiente para saber minha agenda, minhas preferências, o café que uso para reuniões. A implicação caiu sobre mim como água gelada. Você acha que alguém nesta casa? Eu acho que alguém em todos os lugares. Ele apoiou as mãos na grade, olhando para a escuridão. Meu pai construiu esta família do nada. Transformou o nome Marchese em algo que as pessoas temiam e respeitavam. Quando ele morreu, há 5 anos, eu herdei um império. E todos os inimigos que ele já havia feito. Por que você está me contando isso? Porque você me fez uma pergunta esta manhã. Você perguntou quem eu era. Ele se virou para mim e, na luz pálida, seus traços pareciam esculpidos em pedra. Eu sou o homem que mantém a paz nesta cidade. O homem que garante que a violência permaneça contida. Que os inocentes permaneçam seguros. Que os políticos permaneçam comprados. Eu sou o monstro de que eles precisam para poderem dormir à noite. Você não é um monstro, eu disse em voz baixa.
Você não me conhece bem o suficiente para fazer esse julgamento. Eu sei que você não precisava me ajudar. Você poderia tê-los deixado me levar, me usado como isca. O pensamento passou pela minha cabeça. Sua honestidade foi brutal por cerca de 3 segundos. Então eu olhei para você e vi algo que não via neste mundo há muito tempo. O quê? Inocência? Ele estendeu a mão e traçou a linha da minha mandíbula com um dedo. Ah, tão gentilmente que quase não senti. Inocência genuína e real. Não fabricada. Não encenada. Você não pertence a esta escuridão, Lena. Então por que me manter nela? Porque deixar você na luz vai te matar. Um som ecoou pela casa. Agudo, violento, vidro quebrando. Alesio se moveu mais rápido do que eu pensava ser possível, me empurrando para trás dele enquanto sacava uma arma de algum lugar que eu não tinha visto. Fique aqui, tranque a porta depois de mim. Não a abra para ninguém além de mim. O que está acontecendo agora, Lena? Ele desapareceu pela porta de conexão. Ouvi seus passos correndo, ouvi gritos ecoando de algum lugar abaixo. Minhas mãos tremiam enquanto eu girava a fechadura. Então pressionei meu ouvido contra a madeira. Tiros. 2, 3, 4. Depois, silêncio. Eu esperei naquele silêncio por uma eternidade. Meu coração batia tão forte que pensei que minhas costelas poderiam quebrar. Os minutos passaram. 5, 10, 15. Então, passos no corredor. Lena, abra a porta. A voz de Alésio, mas algo estava errado com ela. Tensa, com dor. Eu abri a porta. Ele estava lá, sangue encharcando seu ombro esquerdo. Sua arma ainda na mão direita. Atrás dele. 2 de seus homens arrastavam algo enrolado em uma lona. Algo que costumava ser humano. Oh, meu Deus, eu estendi a mão para ele, mas ele segurou minha mão. Estou bem, é um arranhão. Ele guardou a arma e passou por mim para o meu quarto, deixando pegadas de sangue no tapete creme. Tivemos um intruso. Ele foi neutralizado. Você está sangrando. Teresa, ele chamou. E em segundos a mulher apareceu com um kit médico. Ela nem piscou ao ver o sangue. Apenas colocou o kit na cama e começou a limpar eficientemente a ferida. Eu fiquei parada, congelada, observando enquanto ela trabalhava. Observando o rosto de Alésio permanecer perfeitamente calmo enquanto ela derramava antisséptico no que parecia ser um arranhão de bala. Observando-o nem mesmo estremecer. O intruso, ou ele disse a um dos homens que pairava na porta. O que ele te disse antes de morrer? Disse que foi contratado por um intermediário, pago para invadir os muros e recuperar a garota. A voz do homem era monótona, profissional. Ele não sabia quem o contratou, apenas que a queriam viva. Os olhos de Alessio encontraram os meus do outro lado do quarto. Eles estão se movendo mais rápido do que eu esperava. Quem? Eu sussurrei. Quem me quer? É o que vamos descobrir. Ele estremeceu quando Teresa amarrou a bandagem. Mas primeiro vamos garantir que você saiba como se defender. Eu não sei usar uma arma. Então você vai aprender. Ele se levantou, dispensando Teresa com um aceno, e caminhou até mim. De perto, eu podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como ele segurava o braço ferido um pouco afastado do corpo. Amanhã de manhã, primeira coisa. Você vai treinar com o Marco. O Marco do café? Não, outro Marco. Meu chefe de segurança. Sua mão boa subiu para tocar meu rosto, seu polegar roçando minha bochecha. Eu preciso que você entenda algo, Lena. Isso não é um jogo. Essas pessoas não vão parar. E se você não aprender a lutar, eles vão te levar. Por que eles me querem tanto? Eu ainda não sei. Sua voz baixou. Mas eu vou descobrir. E quando eu descobrir, vou queimar o mundo deles até as cinzas. A promessa em sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti outra coisa. Algo quente e perigoso que se enrolou em meu estômago. Você deveria descansar, eu disse. Você está ferido. Já tive piores. Mas ele não se afastou. Em vez disso, ele se inclinou. Sua testa quase tocando a minha. Sinto muito que você esteja envolvida nisso. Você não me colocou aqui. Não, mas eu estou te mantendo aqui. Seu hálito roçou meus lábios, e isso pode ser pior. Por um batimento cardíaco, pensei que ele poderia me beijar. Eu podia ver em seus olhos o desejo, a contenção, a guerra entre os dois. Então ele se afastou como se eu o tivesse queimado. Tranque a porta depois de mim, ele disse. E desta vez não a abra. Para ninguém, nem mesmo para mim. Ele saiu pela porta de conexão e eu ouvi a fechadura clicar do lado dele. Eu fiquei ali no quarto escuro, sentindo o cheiro de sangue, pólvora e colônia cara.
e percebi que em algum lugar nas últimas 24 horas, meu medo havia se transformado em algo muito mais perigoso. Marco, o marco da segurança, oh não o marco do café, era construído como um tanque e tinha a personalidade de granito. De novo, ele latiu. Eu ajustei minha postura, a arma pesada em minhas mãos. O campo de tiro no porão ecoava a cada disparo, o som reverberando através dos meus ossos. Eu estava aqui embaixo há 3 horas e meus braços pareciam chumbo. Eu disse de novo. Eu atirei. A bala atingiu o ombro do alvo em vez do centro. Marco resmungou. Melhor. Agora mais rápido. Em uma situação real, você não terá tempo para mirar. Em uma situação real, eu provavelmente vou morrer. Eu murmurei. Não se eu puder evitar. A voz de Alésio veio da porta. Ele desceu as escadas, movendo-se com cuidado. Seu ombro ainda enfaixado sob a camisa branca impecável. Como ela está indo? Ela tem potencial. Marco pegou a arma das minhas mãos com uma gentileza surpreendente. Bons instintos. Precisa trabalhar na velocidade e precisão, mas ela não entra em pânico. Isso é raro. Eu notei. Alessio parou ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. Faça uma pausa, Lena. Precisamos conversar. Meu estômago se contraiu. Você encontrou alguma coisa? Venha comigo. Ele me levou pelo labirinto da casa até um cômodo que eu não tinha visto antes. Um escritório com estantes do chão ao teto e uma enorme mesa de mogno. Papéis cobriam todas as superfícies. Fotografias, documentos, um mapa de Chicago com alfinetes vermelhos marcando locais que eu não reconheci. Sente-se, ele disse, servindo 2 copos de uísque. São 10 horas da manhã. Tem sido uma manhã longa. Ele me entregou um copo e se acomodou na cadeira à minha frente, estremecendo ao mudar de peso. Mandei meu pessoal investigar seu passado. Seu pai, Antônio Rossi, morreu quando você tinha 12 anos. Acidente de carro. Eu sei como meu pai morreu. Não foi um acidente. Ele pegou um arquivo da mesa e o abriu, mostrando-me fotografias que eu nunca tinha visto. Fotos da cena do crime. O carro do meu pai amassado contra uma barreira de concreto. Os cabos de freio foram cortados. Profissionalmente, e isso foi um assassinato. O quarto girou. Não. Sua mãe, Sofia, morreu 2 anos depois. O relatório oficial diz ataque cardíaco, mas ela tinha 36 anos e era saudável. Ele pegou outro documento. Eu acho que ela sabia o que aconteceu com seu pai. Acho que alguém decidiu que ela sabia demais. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Mira, o copo de uísque tremia em minhas mãos. Quem eram eles? Eu sussurrei. De verdade, é isso que não consigo descobrir. Alessio se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. O nome do seu pai aparece em exatamente 3 lugares nos meus arquivos. Uma vez como testemunha de um assassinato em 1998. Uma vez como pessoa de interesse em uma investigação federal que não deu em nada. E uma vez, ele fez uma pausa. Uma vez como um nome mencionado no diário pessoal do meu pai. Seu pai conhecia o meu, aparentemente. Seus olhos cinzentos me encararam. A entrada diz, Antônio está ficando com medo. A chave pode ser um problema. A chave? Eu tateei no meu bolso, tirando o pedaço de metal manchado. Esta? Talvez. Ele estendeu a mão e eu a deixei cair em sua palma. Ele a estudou sob a luz da lâmpada, virando-a. É de fabricação italiana antiga, provavelmente dos anos 40 ou 50. O tipo usado para cofres de banco. Meu pai nunca mencionou um cofre de banco. Ele não teria mencionado. Não se estivesse tentando te proteger. Alessio colocou a chave na mesa entre nós. Eu acho que seu pai tinha algo. Informações, documentos, evidências que alguém muito poderoso queria. Acho que foi por isso que ele morreu. E acho que quem o matou tem procurado por essa chave desde então. Mas eu a tenho há 15 anos. Se eles a queriam tanto, você era uma criança, invisível, fácil de observar e esperar. Sua expressão escureceu. Mas então você começou a trabalhar no meu café. Você entrou no meu radar e de repente não era mais invisível. As implicações caíram sobre mim. Eles tentaram te envenenar para chamar atenção para mim. Não envenenar, testar. Ele se levantou, caminhando até a janela. A substância no café não era letal, era um sedativo, cuidadosamente medido. Eles queriam ver como eu reagiria. Queriam ver se eu te manteria por perto ou te descartaria. E você me manteve. E eu assinei sua sentença de morte. Mas ele se virou para mim. E pela primeira vez eu vi algo que parecia culpa em seus olhos. Se eu tivesse te deixado ir,
Eles poderiam ter te deixado em paz por mais um tempo, mas eu te trouxe aqui, sob minha proteção. E agora eles sabem que você é importante para mim. Por que eu sou importante para você? A pergunta saiu mais suave do que eu pretendia. Ele atravessou o quarto em 3 passos, me puxando para ficar de pé. Estávamos a centímetros de distância. Sua mão boa segurando meu braço. Seu ombro ferido fazendo-o manter o corpo em um ângulo que sugeria dor. Porque eu olhei para você naquele café e vi algo puro, ele disse rudemente. Porque você olhou para mim como se eu fosse humano em vez de uma arma. Porque cada pessoa na minha vida quer algo de mim. Poder, dinheiro, proteção, morte. E você só queria servir café e desaparecer. Eu ainda quero desaparecer. Tarde demais. Seu polegar traçou círculos no meu antebraço. Você está nisso agora, comigo. E eu não sei como te deixar ir. E a confissão pairou entre nós, crua e perigosa. E se eu quiser ir, eu perguntei. Então eu te deixarei. Sua voz era quase um sussurro. Mas você morrerá. Em uma semana, talvez menos. E se eu ficar? Então eu te ensinarei a sobreviver. Descobrirei o que seu pai sabia. Rastrearei cada pessoa que te quer morta. Seu aperto se intensificou. E eu queimarei todos eles. Eu deveria ter medo da violência em sua voz. Em vez disso, senti outra coisa. Um arrepio sombrio que percorreu minha espinha e se alojou em meu estômago. Eu quero ficar, eu disse. Seus olhos buscaram os meus. Por quê? Porque estou cansada de fugir. Porque alguém matou meus pais e eu quero saber por quê. Eu levantei o queixo. E por que você é a primeira pessoa em 15 anos que me fez sentir que não estou sozinha? Algo se quebrou em sua expressão. Ele me puxou contra ele. Seu braço bom envolvendo minha cintura. Seu braço ferido pendendo ao seu lado. Seu rosto enterrado em meu cabelo. E eu o senti me inspirar como se eu fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Você não está sozinha, ele murmurou contra minha têmpora. Não mais. Ficamos assim por um longo momento, abraçados. A luz da manhã entrando pelas janelas e nos pintando de ouro. Seu coração batia contra minha bochecha, firme e forte. Então seu telefone tocou, quebrando o momento. Ele atendeu sem me soltar. O quê? Eu não conseguia ouvir a voz do outro lado. Mas senti o corpo de Alésio ficar rígido. Uma pausa. Quantos? Outra pausa, mais longa desta vez. Isole a casa. Ninguém entra ou sai. E me chame o Dante, agora. Ele desligou e se afastou. Seu rosto se transformou na máscara fria que eu tinha visto no café. O que aconteceu? Eu perguntei. Alguém acabou de tentar sequestrar a Jade. O mundo parou de girar. O quê? Sua amiga. 3 homens a agarraram do lado de fora do apartamento dela há 1 hora. Meu pessoal interveio. Sim, mas ele passou a mão pelo cabelo. Ela está segura. Mas eles estão escalando. Estão indo atrás de todos que você conhece, tentando encontrar uma vantagem. A culpa me atingiu. Eu nunca deveria ter ligado para ela. Você não os levou até ela. Eles já sabiam sobre ela. Provavelmente a observavam há tanto tempo quanto observavam você. Ele segurou meu rosto em suas mãos. Escute-me. Isso vai piorar antes de melhorar. Essas pessoas, quem quer que sejam, são organizadas, bem financiadas e desesperadas. E pessoas desesperadas fazem coisas terríveis. O que nós fazemos? Seu maxilar se contraiu. Paramos de jogar na defensiva. Amanhã, vamos à caça. Jade chegou à mansão 1 hora depois, acompanhada por 3 homens de Alésio, e parecendo ter envelhecido 10 anos. Lena. Ela correu para mim e nós nos abraçamos no hall de entrada, segurando uma a outra com força. Ela estava tremendo. Que diabos está acontecendo? Eu não sei, eu sussurrei. Sinto muito, senhorita Judd. E a voz de Alésio cortou nossa reunião. Você está segura aqui. Teresa irá mostrar-lhe um quarto. Conversaremos depois que você descansar. Jade se afastou, olhando entre nós. Você está ficando aqui com ele. É complicado. É insano. Mas ela disse isso sem raiva, ainda abalada com o que quer que tivesse acontecido. Teresa apareceu e a guiou gentilmente em direção às escadas. Eu me virei para Alésio. Obrigada por protegê-la. Eu protejo o que é meu. Seus olhos encontraram os meus. Passe e você se importa com ela, o que a torna minha também. A possessividade em sua voz deveria ter me incomodado. Em vez disso, fez o calor se enrolar baixo em meu ventre. Eu preciso saber de tudo, eu disse. Chega de segredos. Se pessoas estão morrendo por minha causa,
Eu mereço a verdade. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu. Meu escritório, em 30 minutos. Traga a chave. 30 minutos depois eu estava em seu escritório com Alésio, Marco e um homem que eu não conhecia. Alto, mas que elegante, com cabelos prateados nas têmporas e olhos negros e penetrantes. Este é Dante, disse Alésio. Meu conselheiro, a única pessoa nesta organização em quem confio completamente. Dante inclinou a cabeça. Senhorita Rossi, sinto muito que nos encontremos em tais circunstâncias. Eu coloquei a chave na mesa de Alésio. Diga-me o que você sabe. Alésio abriu um arquivo digital em seu computador. Rastreamos os homens que tentaram levar Jade. Eles estão ligados à família Volkov, à máfia russa. Normalmente temos um acordo com eles. Eles ficam a leste do rio. Nós ficamos a oeste, mas 3 meses atrás, Dmitry Volkov começou a fazer seus movimentos. Comprando propriedades, conversando com políticos, testando limites. O que isso tem a ver com meu pai? Seu pai, disse Dante em voz baixa, trabalhava como contador para as famílias italianas nos anos 90, incluindo o pai de Alésio. Ele cuidava das finanças, mantinha registros, gerenciava contas no exterior. Ele era confiável, essencial. O quarto girou. Meu pai estava na máfia. Ele era um contratado civil. Ele nunca se envolveu em violência, nunca matou ninguém. Mas ele sabia para onde o dinheiro ia, quem pagava quem, todos os segredos sujos. Dante pegou uma foto antiga. Meu pai, mais jovem, rindo em algum evento. Ao lado de um homem que eu reconheci das notícias. O pai de Alésio. Em 1998, Dante continuou, alguém começou a desviar dinheiro das famílias. Milhões de dólares, seu pai descobriu. Mas antes que pudesse relatar quem estava por trás disso, ele morreu. E os registros que ele mantinha, eu perguntei, desapareceram. Alésio se recostou na cadeira. Meu pai procurou por anos. Essa chave, ele gesticulou para o metal manchado, foi mencionada na última ligação do seu pai para o meu. Ele disse que tinha escondido algo, que se algo acontecesse com ele, a chave levaria à verdade. Mas eu não sei para onde ela vai, eu disse, impotente. Eu a tenho há 15 anos. Eu não sei o que ela abre. Nós vamos descobrir. A voz de Alésio era certa. Mas primeiro, precisamos entender por que os Volkovs te querem agora. Depois de todo esse tempo, por que fazerem seu movimento? Marco se manifestou. Chefe, a outra coisa. Encontramos isso em um dos homens que tentaram levar a amiga. Ele deslizou uma fotografia pela mesa. Era eu, em pé, do lado de fora do meu apartamento 3 semanas atrás. Mas, escrito na parte inferior em russo, havia 2 palavras que fizeram meu sangue gelar. O que diz? Eu perguntei. O rosto de Alésio era de pedra. A filha? Que filha? Ainda não sabemos. Ele se levantou, andando de um lado para o outro. Mas alguém pensa que você está conectada a algo maior do que os velhos registros do seu pai. Alguém pensa que você é... Seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela e ficou muito quieto. O quê? Eu perguntei. Ele virou o telefone para mim. Uma mensagem de vídeo tocando em loop. O próprio Dmitry Volkov, sentado no que parecia ser um restaurante caro, sorrindo para a câmera. Alésio Marchese, o homem russo disse em inglês com sotaque. Acredito que você tenha algo meu. Uma garota, cabelo escuro, olhos bonitos. Ela ainda não sabe o que é, mas nós sabemos. Devolva-a e talvez possamos evitar problemas. Fique com ela e eu queimarei sua cidade até o chão. O vídeo terminou. O silêncio encheu o escritório. Ele me chamou de algo dele. Eu sussurrei. O que isso significa? O maxilar de Alésio se contraiu com tanta força que pensei que seus dentes poderiam quebrar. Quando ele falou, sua voz era mortalmente silenciosa. Significa que acabamos de confirmar o que eu suspeitava. Isso não é sobre os registros do seu pai. Isso é sobre sangue. Eu não entendo. Sua mãe. Dante abriu outro arquivo. Sofia Rossi. Nascida Sofia Volkov, a irmã mais nova de Dmitry. O mundo saiu do eixo. Não, eu disse. Não, isso é impossível. Ela deixou a Rússia aos 18 anos. Cortou todos os laços com sua família. Mudou de nome. Casou-se com seu pai. Tentou desaparecer. A voz de Dante era gentil. Mas o sangue não desaparece, senhorita Rossi. E aparentemente Dmitry decidiu que quer sua sobrinha de volta. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Minha mãe gentil e triste que morreu quando eu tinha 14 anos, era da realeza da máfia russa. Lena.
Alessio estava na minha frente de repente, suas mãos em meus ombros. Olhe para mim. Eu olhei para seus olhos cinzentos. Nada muda, ele disse ferozmente. Você ainda está sob minha proteção. Ninguém te leva. Nem Dimitri, nem o próprio Deus. Você entende? Por quê? Eu perguntei. Por que me proteger se eu sou um deles? Porque você não é. Seus polegares traçaram minhas clavículas. Você não é seu sangue. Você não é sua família. Você é você. E você é minha. A afirmação em sua voz fez algo dentro de mim se abrir. Alessio, eu preciso que você confie em mim, ele disse. Oh, você pode fazer isso? Pensei nas últimas 48 horas. A violência, o sangue, a maneira como este homem virou meu mundo de cabeça para baixo. Pensei em como ele protegeu Jade, como me deu seu paletó na chuva, como me segurou em seu escritório, como se eu fosse preciosa. Sim, eu sussurrei. Eu confio em você. Algo feroz e possessivo brilhou em seus olhos. Então ele fez algo que eu não esperava. Ele beijou minha testa, suave, gentil, reverente. Seus lábios demoraram em minha pele. E eu senti sua respiração tremer. Então me deixe te manter segura, ele murmurou contra meu cabelo. Não importa o que custe. E ali em seu escritório, cercada por mapas, arquivos e planos de guerra, percebi que faria qualquer coisa para permanecer na gravidade deste homem, mesmo que isso nos destruísse. A guerra começou à meia-noite. Acordei com o som de explosões distantes, mas inconfundíveis. As janelas tremeram em suas molduras. Em algum lugar da casa, alarmes começaram a soar. Alessio irrompeu pela porta de conexão, totalmente vestido, arma na mão. Levante-se agora. O que está acontecendo? Volkov está fazendo seu movimento. Ele jogou um colete à prova de balas para mim. Coloque isso. Estamos evacuando. Minhas mãos tremiam enquanto eu lutava com o colete. Ele veio até mim em 2 passos e ajudou, seus dedos rápidos e eficientes. Onde está a Jade? Já está na sala de segurança com Teresa e os outros. Outra explosão. Mais perto desta vez. As luzes piscaram. Precisamos ir. Ele agarrou minha mão e me puxou para o corredor. Homens corriam em todas as direções, armas em punho. Ouvi tiros de algum lugar abaixo. Rajadas curtas e rápidas que fizeram meus dentes tremerem. Eles romperam o perímetro. Marco apareceu de um corredor lateral, sangue escorrendo de um corte acima do olho. Chefe, eles têm lançadores de granadas. A ala oeste está comprometida. Quantos? Pelo menos 30, talvez mais. O rosto de Marco estava sombrio. Eles não estão aqui para negociar. O aperto de Alessio em minha mão se intensificou. Leve todos para os túneis. Eu vou... Você virá conosco. Dante emergiu da fumaça que enchia o corredor. Seu pai construiu esses túneis exatamente para este cenário. Vivemos para lutar outro dia. Eu não fujo. Você foge quando está protegendo algo mais importante que seu orgulho. Os olhos de Dante se voltaram para mim. Mova-se, Alessio. Isso é uma ordem. Por um momento, pensei que Alessio recusaria. Então ele praguejou violentamente e me puxou atrás dele por uma escada que eu não sabia que existia, para um nível de porão muito abaixo do campo de tiro. O túnel era estreito, iluminado por luzes de emergência. Nossos passos ecoavam nas paredes de concreto. Atrás de nós, eu podia ouvir outros seguindo. Teresa, Jade, uma dúzia de homens de Alessio. Para onde isso vai? Eu perguntei. Propriedade norte, a 3 milhas daqui. Alessio se movia rápido, mas com cuidado. Seu ombro ferido o fazia estremecer a cada passo. É mais antiga, menor, mais defensável. E sua casa? Está no seguro. Sua voz era monótona. Prédios queimam, pessoas importam mais. Tínhamos andado talvez meia milha quando o túnel tremeu. Poeira caiu do teto. Alguém atrás de nós gritou. Eles estão nos túneis, Marco gritou. Alessio me empurrou em direção a Dante. Leve-a. Tire todos daqui. Alessio. Não, isso não é um pedido. Ele pegou uma segunda arma de seu paletó e a pressionou em minhas mãos. Você se lembra do que o Marco te ensinou? Eu não consigo. Você consegue. Seus olhos queimaram nos meus. Destrave a segurança. Aponte e atire. Mire no centro do corpo. Então, mais suavemente. Fique viva, Lena. Isso é uma ordem. Ele se virou em direção aos sons da perseguição antes que eu pudesse argumentar. Mova-se. Dante agarrou meu braço, me puxando para a frente. Corremos pela escuridão. Jade soluçando em algum lugar atrás de mim. O som dos tiros ficando mais alto. O túnel se bifurcou. Depois se bifurcou novamente. Pegamos a esquerda, depois a direita.
Meus pulmões ardiam, minhas pernas gritavam, mas eu continuei correndo. Até que dobramos uma esquina e os encontramos esperando. 5 homens, todos russos, todos armados. Eles bloqueavam a saída do túnel, armas apontadas para nós. Parem, o líder disse em inglês com sotaque. Senhorita Rossi, você virá conosco. Todos os outros, ele deu de ombros, vítimas infelizes. Dante levantou sua arma, mas 3 pontos vermelhos apareceram em seu peito. Não, ele disse em voz baixa para o resto de nós. Todos fiquem calmos. Lena Rossi. O líder sorriu. Não chegou aos seus olhos. Seu tio manda lembranças. Ele está muito ansioso para conhecer sua sobrinha. Eu não vou a lugar nenhum com você. Minha voz tremeu, mas eu levantei a arma que Alesio me deu, engatilhando-a como Marco me ensinou. Toque em qualquer uma dessas pessoas e eu te mato. Corajosa. O sorriso do russo se alargou, mas estúpida. Vocês estão em menor número, com menos armas e... As luzes se apagaram. Escuridão completa e absoluta. Por um batimento cardíaco, ninguém se moveu. Então, o caos. Tiros irromperam. Clarões iluminando o túnel em rajadas de luz estroboscópica. Senti alguém me derrubar no chão. Dante me cobrindo com seu corpo. Mais tiros, gritos, o cheiro de pólvora e sangue. Então, silêncio. As luzes de emergência piscaram e voltaram. Alésio estava na entrada do túnel, atrás de onde os russos estavam. Fumaça saindo de sua arma. Todos os 5 homens estavam no chão. Mortos ou morrendo? Eu não sabia dizer. Todos bem? Sua voz era fria, controlada. Mas quando seus olhos me encontraram, algo se quebrou. Lena. Eu saí debaixo de Dante, tropeçando em sua direção. Estou bem. Estamos bem. Ele me segurou contra ele, seu braço bom me esmagando contra seu peito. Seu coração martelava contra meu ouvido. Eu pensei, quando ouvi os tiros... Estou bem, eu repeti, minha voz abafada contra sua camisa. Você veio, sempre. Ele se afastou o suficiente para me verificar por ferimentos. Suas mãos passando por meus braços, meus lados, garantindo que eu estava inteira. Eles te tocaram? Não, Dante me protegeu. Alésio olhou para seu conselheiro por cima da minha cabeça. Obrigado. Dante apenas assentiu, já se movendo para ajudar os outros. Precisamos continuar, disse Marco. Mais virão. Mas Alésio não se moveu. Ele ficou ali me segurando, seu rosto enterrado em meu cabelo. Respirando como se tivesse corrido uma maratona. Alésio, eu disse suavemente. Temos que ir. Eu sei, mas ainda assim, ele não me soltou. Lena, preciso te dizer algo antes de subirmos. Antes que isso piore. O quê? Ele se afastou, suas mãos emoldurando meu rosto. Seus olhos estavam selvagens, desesperados. Eu matei 23 homens esta noite. Matarei mais 100 antes que isso acabe. Eu sou exatamente o monstro de quem você deveria estar fugindo. Eu sei, e não me importo. Sua voz falhou. Eu não me importo com as consequências. Não me importo em começar uma guerra. Tudo o que me importa é te manter viva. E isso me torna egoísta, perigoso, errado, Alésio. Mas não consigo parar. Seus polegares traçaram minhas bochechas. Eu olhei para você naquele café e algo em mim reconheceu algo em você. Como se eu tivesse esperado minha vida inteira para você entrar nela. E agora que você está aqui, não consigo te deixar ir. A confissão pairou entre nós, crua e sangrando. Então não deixe, eu sussurrei. Seus olhos buscaram os meus. O quê? Não me deixe ir. Eu estendi a mão, cobrindo as mãos dele com as minhas. Estou cansada de ficar sozinha, cansada de fugir. Você disse que sou sua. Tudo bem, então seja meu também. Algo feroz e possessivo brilhou em sua expressão. Então ele me beijou. Não gentil, não suave, desesperado e possessivo, e com um toque de violência. Sua boca se moveu contra a minha como se estivesse tentando entrar na minha alma. Eu o beijei de volta com tudo o que tinha, provando fumaça, pólvora e algo mais sombrio. Quando nos separamos, ambos ofegantes, vi que todos tinham educadamente se virado. Vamos para casa, Alessio disse rudemente. Não temos uma casa, eu o lembrei. Você disse que a mansão estava queimando. Seu sorriso era afiado e perigoso. Então construiremos uma nova. Das cinzas e do sangue, se for preciso. Ele pegou minha mão e me levou em direção à saída. Em direção à noite e à guerra que esperava lá em cima. E eu o segui de bom grado para a escuridão.
A propriedade norte era uma fortaleza dentro de outra fortaleza, mais antiga, mais sombria, construída durante a Lei Seca, com buracos para armas nas paredes e portas reforçadas com aço. Chegamos ao amanhecer, exaustos e cobertos de poeira. Alésio imediatamente entrou em modo de comando, posicionando guardas, verificando perímetros, fazendo ligações para aliados que eu não sabia que ele tinha. Eu o observei se transformar do homem que me beijou no túnel para o chefe implacável que aterrorizava uma cidade inteira. Ele está te protegendo, Jade disse em voz baixa. Estávamos sentadas em uma pequena cozinha enquanto Teresa fazia café. Eu nunca vi um homem olhar para alguém do jeito que ele olha para você. Ele mal me conhece. Algumas coisas não precisam de tempo. Ela lá apertou minha mão. Estou com medo, Lena, mas estou feliz que você não esteja sozinha. Ao meio-dia, a extensão total do dano ficou clara. A mansão foi destruída. 7 dos homens de Alésio estavam mortos. E Dmitry Volkov havia emitido uma declaração pública alegando que Alésio havia sequestrado uma garota russa inocente. Ele está manipulando a mídia, disse Dante, espalhando jornais pela mesa da sala de guerra. Fazendo de você a vítima e de nós os vilões. Ele pode fazer isso? Eu perguntei. Ele está fazendo isso. Alésio estava na janela, olhando para os jardins. Ele não tinha dormido. Não tinha comido. Sangue manchava sua camisa onde o ferimento do ombro havia reaberto. A polícia está nos cercando. O FBI está fazendo perguntas. Ele está me encurralando. Então, nós damos a eles a prova, eu disse. Encontramos o que quer que meu pai tenha me escondido. Expomos Dmitry pelo que ele é. Com o quê? Alésio se virou e eu mal o reconheci. Seu rosto estava abatido, os olhos injetados de sangue. Temos uma chave de teorias. Isso não é evidência. Então, fazemos ele vir até nós. A ideia se formou enquanto eu falava. Ele me quer viva, quer me trazer de volta para a família. Então eu ligo para ele. Eu marco um encontro. De jeito nenhum. Em terreno neutro, eu continuei, falando por cima de sua recusa. Em algum lugar público. Usamos escutas. Nós o gravamos admitindo o que fez. Ele nunca admitirá nada. Dante disse que ele é muito esperto. Se ele vai querer me convencer. Eu olhei para Alésio. É isso que os abusadores fazem, certo? Eles manipulam. Eles reescrevem a história. Se eu apertar os botões certos, perguntar sobre minha mãe, sobre a morte do meu pai, ele pode escorregar. O silêncio encheu a sala. É muito perigoso, Alésio disse. Finalmente. Tudo é perigoso. Eu fui até ele, mas desta forma, estamos no controle. Nós definimos os termos, e se der errado, eu tirei a chave do meu bolso. Nós trocamos isso. Dizemos a ele que daremos o que quer que meu pai tenha escondido em troca da segurança de todos. Você abriria mão da evidência para salvar vidas? Sim. Eu mantive seu olhar, mas nós dois sabemos que não precisarei, porque você terá 100 homens cercando aquele local, e no segundo em que ele fizer um movimento, você acabará com isso. Alésio me encarou por um longo momento. Então ele se virou para Dante. Organize. Millennium Park, amanhã ao meio-dia. Público o suficiente para que ele não possa tentar nada óbvio. Aberto o suficiente para que possamos ver as ameaças chegando. Chefe, faça. Sua voz era firme. Então, para mim, você e eu precisamos conversar. A sós. Ele saiu da sala de guerra e eu o segui. Ele me levou a um quarto no segundo andar. Esparso, funcional, claramente sem uso. No momento em que a porta se fechou, ele se virou para mim. Que diabos você estava pensando? Sua voz era baixa, mortal, oferecendo-se como isca. Eu estava pensando que pessoas estão morrendo por minha causa. Eu respondi. Eu estava pensando que talvez esteja cansada de ser protegida como se fosse feita de vidro. Você não é feita de vidro. Você é feita de carne que sangra e ossos que quebram. Ele caminhou em minha direção. Você tem alguma ideia do que Dmitry fará se colocar as mãos em você? Diga-me. Ele te levará para a Rússia, te casará com algum aliado para garantir uma aliança política. E se você resistir, ele te quebrará pedaço por pedaço até que você tenha medo demais para lutar. Suas mãos se fecharam em punhos ao seu lado. Eu vi o que homens como ele fazem com as mulheres. Não vou deixar isso acontecer com você. Então me ajude a detê-lo. Eu agarrei sua camisa, puxando-o para mais perto. Pare de me tratar como uma vítima e me trate como uma parceira. Eu estou nisso agora.
Estou nisso com você e não vou embora. Você deveria. Sua voz falhou. Você deveria fugir, pegar um avião, sair do país, desaparecer. Eu te ajudaria. Te daria dinheiro, nova identidade, tudo o que você precisa. É isso que você quer? O que eu quero não importa. Responda à pergunta. Eu não soltei sua camisa. É isso que você quer? Que eu vá embora? Seu maxilar se contraiu. Não, então pare de me afastar. Estou tentando te manter viva. Eu já estou viva. Minha voz se elevou. Pela primeira vez em 15 anos, eu estou realmente viva. Estou com medo e com raiva. E posso morrer amanhã, mas pelo menos estou sentindo algo. Pelo menos não estou mais apenas existindo. Lena, você disse que sou sua. Eu o puxei para mais perto até que estivéssemos respirando o mesmo ar. Prove. Pare de tentar me proteger do mundo e me deixe lutar ao seu lado. Algo se quebrou em sua expressão. Suas mãos subiram para emoldurar meu rosto e seu beijo foi contundente. Desesperado, ele me pressionou contra a parede, seu corpo pressionando o meu, e eu senti cada linha dura dele. Você vai me destruir. Ele sussurrou contra meus lábios. Você vai ser o fim de tudo o que eu construí. Bom, eu o beijei de volta com a mesma força. Construa algo novo comigo em vez disso. Suas mãos encontraram a barra da minha blusa, puxando-a por cima da minha cabeça. Meus dedos trabalharam nos botões de sua camisa manchada de sangue. Nós nos movemos juntos, freneticamente, desesperadamente, como se o mundo estivesse acabando e este fosse nosso último momento. Talvez fosse. Ele me levantou e eu envolvi minhas pernas em sua cintura. Seu ombro ferido devia doer, mas ele não diminuiu o ritmo. Não parou. Chegamos à cama em um emaranhado de membros e toques frenéticos. Diga-me que você quer isso, ele disse, sua testa pressionada na minha. Diga-me que isso é real. É real, eu o puxei para mim. E eu quero isso, eu quero você. O que aconteceu a seguir foi cru, íntimo e com um toque de violência. Ele me tocou como se estivesse tentando memorizar cada centímetro da minha pele. Eu o segurei como se ele pudesse desaparecer. E quando finalmente nos unimos, pareceu como se algo fundamental estivesse mudando no universo. Depois, ficamos deitados, entrelaçados, ofegantes. Sua mão traçava padrões preguiçosos em minha espinha. Eu te amo, ele disse em voz baixa. Eu sei que é muito cedo. Sei que é insano, mas preciso que você saiba. Caso amanhã, não. Eu pressionei meus dedos em seus lábios. Não fale sobre amanhã. Apenas esteja aqui agora, comigo. Ele beijou meus dedos, depois minha palma, e me puxou para mais perto. Não vou deixar nada acontecer com você, ele murmurou contra meu cabelo. Não me importa o que eu tenha que fazer, quem eu tenha que matar. Você é minha. E eu protejo o que é meu. Eu sei, eu sussurrei. Eu também te amo. Seus braços se apertaram ao meu redor e ficamos ali enquanto o sol subia. Enquanto o mundo lá fora se preparava para a guerra. E por um momento perfeito, éramos apenas duas pessoas se abraçando na escuridão. O Millennium Park ao meio-dia era surreal. Turistas passavam pelo Cloud Gate tirando fotos. Crianças corriam pela Crown Fountain. Um artista de rua tocava violino perto do pavilhão. E em algum lugar na multidão, eu sabia que os homens de Alessio estavam posicionados. Em telhados, em lojas, misturando-se com os civis. Eu usava uma escuta presa sob minha blusa. Alessio a verificou 3 vezes antes de me deixar sair do carro. No momento em que der errado, ele disse, segurando meus ombros, você corre, não pense, não hesite. Apenas corra e nós te encontraremos. Não vai dar errado. Prometa-me, Lena. Eu o beijei em vez de responder. Agora eu estava perto da fonte, esperando. Dmitri concordou com o encontro imediatamente. Imediatamente demais, o que deixou todos nervosos. Mas aqui estava eu, de qualquer maneira, observando a água cair e tentando acalmar minha respiração. Lena Volkov. Eu me virei. Dmitri não parecia nada com o que eu esperava. Ele era bonito de uma forma fria. Cabelos grisalhos nas têmporas, maçãs do rosto salientes, terno caro. Ele poderia ser um banqueiro, um advogado, qualquer um, menos o que ele era. Helena Rossi, eu disse. E o nome de casada da sua mãe. Compreensível. Ele sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Você se parece com ela. Sofia também era linda. Não fale da minha mãe. Por que não? Ela era minha irmã, eu a amava. Ele se aproximou, mãos nos bolsos, não ameaçador, casual. Eu lamentei por ela quando ela morreu. E lamentei pela sobrinha que nunca conheci.
Você não a conheceu porque ela fugiu de você. De todos vocês. Ela fugiu da responsabilidade da família. Sua voz endureceu um pouco. Ela era egoísta. Ela escolheu um contador qualquer em vez de seu próprio sangue. Ela escolheu o amor. Amor. Ele disse como uma maldição. O amor a matou. O amor matou seu pai. O amor é fraqueza, Lena. E os Volkovs não sobrevivem sendo fracos. Então por que você me quer? Eu perguntei. Se sou a filha da fraqueza, porque você também é a filha da força. Força russa. Está no seu sangue. Não importa quanto café americano você sirva. Ele me circulou lentamente. Você sobreviveu, não é? Órfã aos 14 anos. Sozinha em uma cidade estrangeira. A maioria das garotas teria desmoronado. Mas você se adaptou. Lutou. Isso é sangue Volkov. Isso é resiliência humana. Não tem nada a ver com você. Não é? Ele parou na minha frente. Eu te observei por 3 anos, Lena. Desde que você fez 21 anos. Esperando pelo momento certo. E então você foi trabalhar para Alessio Marchesi, meu maior rival, e tudo se acelerou. Você tentou envenená-lo. Eu testei a segurança dele e provei o que já sabia. Nossa, ele está ficando mole. O sorriso de Dmitri se tornou afiado. Ele é fraco por você. Isso é útil. Eu não vou voltar com você. Sim, você vai. Ele enfiou a mão no paletó lentamente, mostrando-me que estava pegando um telefone, não uma arma. Porque se você não for, eu matarei todos que você ama. Começando com sua amiga, Jade. Ele virou o telefone para mim. A tela mostrava um vídeo ao vivo. Jade amarrada a uma cadeira em um quarto escuro. Sangue em seu rosto. Terror em seus olhos. Meu coração parou. Você disse terreno neutro. Eu disse que te encontraria aqui. Nunca disse que vim sozinho. Seu sorriso se alargou. Meus homens pegaram sua amiga a 1 hora. Muito silenciosamente, muito eficientemente. O pessoal de Marchesi nem percebeu. Atrás de mim, ouvi movimento. A voz de Alessio no meu fone de ouvido. Lena, saia daí agora. Mas eu não conseguia me mover. Não conseguia respirar. Aqui está o que acontece a seguir, Dmitri disse calmamente. Você vem comigo pacificamente, e eu deixo sua amiga ir. Você resiste. Você corre. Você sinaliza seu namorado. Ele deu de ombros. Bem, garotas bonitas podem suportar muita dor antes de morrer. Não a machuque, eu sussurrei. Por favor, então venha. Um carro preto parou na calçada. A porta se abriu. Lena, não. A voz de Alessio no meu ouvido. Desesperada. Eu arranquei a escuta de debaixo da minha blusa e a joguei no chão. Sinto muito, eu disse ao microfone, sabendo que ele podia me ouvir. Sinto muito mesmo. Então eu caminhei em direção ao carro. Dmitri me seguiu, sua mão em meu cotovelo, guiando, não forçando. Para quem estivesse assistindo, parecíamos uma família, uma reunião. A porta se fechou atrás de nós. Enquanto o carro se afastava, olhei para trás pela janela escura. Eu não conseguia ver Alessio, mas sabia que ele estava lá, observando. Provavelmente já se movendo. Garota esperta, Dmitri disse ao meu lado. Esse é o sangue Volkov se mostrando. Eu não respondi. Apenas fechei os olhos e rezei para que Alessio fosse tão bom quanto todos diziam que ele era. O armazém ficava na zona sul, abandonado e perfeito para coisas terríveis. Eles não me machucaram, ainda não. Apenas me trancaram em um pequeno quarto com uma cadeira, um balde e uma lâmpada fraca pendurada no teto. Horas se passaram, ou talvez minutos. O tempo parecia estranho. A porta se abriu. Dmitri entrou segurando uma pasta. Pensei que você gostaria de ver isso, já que está tão interessada nos segredos do seu pai. Ele jogou a pasta no chão perto de mim. Dentro havia fotografias, documentos. A caligrafia do meu pai. Ele estava roubando de nós, disse Dmitri. Dos russos e dos italianos, desviando dinheiro, escondendo-o em contas no exterior. Ele se achava esperto. Ele se agachou ao meu lado. Mas não era esperto o suficiente. E quando descobrimos, tivemos que dar um exemplo. Você o matou. Eu dei a ordem. Sim. Sem vergonha, sem arrependimento. E mandei matar sua mãe também, quando ela começou a fazer perguntas. Ela sabia demais, amava demais. Tornou-se um problema. A raiva queimou dentro de mim, quente e esclarecedora. Você assassinou sua própria irmã. Eu protegi minha família. Ele se levantou. E agora você fará o mesmo.
Você se casará com quem eu mandar. Você sorrirá e será grata. E talvez, se for útil o suficiente, eu te deixarei viver. Alesio virá por mim. Estou contando com isso. Dimitri sorriu. Eu queria uma desculpa para destruir a família Marchese há anos. Agora seu namorado vai cair direto na minha armadilha tentando te salvar. Ele se moveu em direção à porta. Você deveria descansar. Amanhã será um dia muito longo. A porta se fechou. Eu sentei na escuridão, os documentos do meu pai espalhados ao meu redor. E tentei não entrar em pânico. Mas tudo o que eu conseguia pensar era no rosto de Alésio, suas mãos na minha pele, sua voz dizendo: Eu te amo. Sinto muito. Eu sussurrei para o quarto vazio. Sinto muito mesmo. E então eu ouvi, distante, fraco, mas inconfundível. Tiros. Os tiros ficaram mais próximos. Eu me levantei, pressionando-me contra a parede, meu coração martelando. A única lâmpada piscou. Sombras dançaram. Então a porta explodiu para dentro. Alésio estava na porta, iluminado por chamas, segurando uma arma que ainda fumegava. Sangue cobria sua camisa, o dele ou de outra pessoa. Eu não sabia dizer. Mas seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, e o alívio neles foi devastador. Lena, eu corri para ele e ele me segurou com o braço livre, me esmagando contra ele. Você está bem, graças a Deus. Você está bem. E a Jade? Nós a pegamos. Marco atirou daqui a 10 minutos. Ela está segura. Ele se afastou, me verificando por ferimentos. Eles te machucaram? Não. Mas o Dimitri, ele me mostrou coisas sobre meu pai. Mais tarde, ele agarrou minha mão. Precisamos ir. Este lugar todo está desabando. Corremos por corredores cheios de fumaça e corpos. Os homens de Alésio estavam por toda parte, limpando metodicamente os quartos. Tentei não olhar para a carnificina. Chegamos lá fora bem a tempo de o armazém explodir em chamas atrás de nós. Onde está o Dimitri? Eu perguntei. O maxilar de Alésio se contraiu. Fugiu como o covarde que é, mas nós o encontraremos. Ele os matou. Minha voz falhou. Ele admitiu. Ele matou meus pais porque meu pai descobriu que era ele quem estava roubando. Dimitri estava desviando dinheiro de ambas as famílias. Meu pai ia expô-lo, então Dimitri o assassinou e incriminou outra pessoa. Os olhos de Alésio se arregalaram. Os documentos estão lá dentro? Eu gesticulei para o prédio em chamas. Mas eu me lembro do que vi. Números de contas, datas, nomes. Meu pai documentou tudo. Você tem certeza? Sim. Eu encontrei seu olhar. E posso testemunhar para a polícia, para o FBI, para quem quiser ouvir. Eu vi a prova de que Dmitry Volkov assassinou sua própria irmã e um homem inocente para encobrir seus crimes. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto de Alésio. Então nós o pegamos. As 72 horas seguintes foram um borrão. Agentes federais, depoimentos, cobertura da mídia. Os advogados de Alésio, as conexões de Dante e a segurança de Marco me mantendo segura durante tudo isso. Meu testemunho, combinado com o que os investigadores encontraram em outras propriedades de Dmitry, foi suficiente. Prisões foram feitas, bens congelados. A organização Volkov desmoronou por dentro. O próprio Dmitry foi pego tentando fugir para Moscou. Ele seria extraditado, julgado e passaria o resto da vida na prisão. Deveria ter parecido uma vitória. Em vez disso, eu me senti vazia. Eu estava sentada no novo esconderijo de Alésio, uma cobertura no centro da cidade com vista para o lago. Mas eu olhava para a chave do meu pai. A chave que havia começado tudo. Encontramos o que ela abre, disse Alésio, entrando com café. Um cofre em um banco que fechou em 2005. O conteúdo foi transferido para um armazém do governo. Isso importa mais. Importa para você. Ele colocou o café na mesa e me puxou para perto dele. Podemos conseguir acesso, ver o que ele deixou. Talvez haja respostas, ou talvez haja apenas mais dor. Eu descansei a cabeça em seu ombro. Não sei se quero mais saber. Então não olhamos. Seus braços se apertaram. Seguimos em frente, juntos, juntos. Eu saboreei a palavra. Como isso se parece? Você ainda é... Eu gesticulei vagamente. Você ainda comanda um império. Um legítimo. Sua voz era firme. Acabei com a violência, Lena. Acabei com as guerras. A queda de Dmitry criou oportunidades, alianças, paz. Ele inclinou meu rosto para encontrar seus olhos. Estou construindo algo novo, algo limpo.
E quero você ao meu lado enquanto faço isso. Como o quê? Não, como minha parceira, minha igual, minha... Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Minha esposa, se você me aceitar. O mundo parou. Dentro da caixa havia um anel. Simples, elegante, com uma pedra que capturava a luz e lançava arco-íris pelas paredes. Eu sei que é rápido, ele disse. Sei que nos conhecemos há apenas algumas semanas, mas nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você entrou no meu mundo e tudo mudou. Você me fez querer ser melhor. Ser mais do que apenas o monstro que todos precisavam. Você não é um monstro, eu sussurrei. Você me salvou, me protegeu, me amou quando eu estava perdida. Então, isso é um sim? Eu olhei para o anel, para o rosto dele, com cicatrizes e lindo, e aberto de uma forma que eu sabia que ele não mostrava a mais ninguém. Pensei em tudo o que sobrevivemos, tudo o que perdemos, e pensei em construir algo novo das cinzas e do sangue. Sim, eu disse. Sim, eu me caso com você. Ele deslizou o anel no meu dedo e então me beijou, suave, doce e cheio de promessas. Quando nos separamos, eu estava chorando. O que há de errado? Ele perguntou, enxugando minhas lágrimas. Nada. Eu ri. Tudo está certo. Pela primeira vez na minha vida. Tudo está certo. 6 meses depois, o casamento foi pequeno, privado. Apenas Jade, Dante, Marco e Teresa. Sem imprensa, sem espetáculo. Apenas duas pessoas se escolhendo na frente das pessoas que amavam. Depois, e depois ficamos na varanda da cobertura, observando o sol se pôr sobre o lago Michigan. Você se arrepende alguma vez, eu perguntei, de desistir do poder, do controle? Nunca. Os braços de Alésio me envolveram por trás, seu queixo descansando no meu ombro. Eu troquei um império por algo melhor. Troquei o medo pelo amor. Muito poético para um ex-chefe da máfia. Ex-chefe da máfia, ele repetiu rindo. Eu gosto do som disso. Abaixo de nós, as luzes da cidade começaram a piscar. Chicago se espalhando em todas as direções. A cidade onde eu estive perdida, onde fui encontrada. Onde aprendi que às vezes a salvação vem dos lugares mais sombrios. Eu te amo, Alésio murmurou contra meu pescoço. Minha esposa corajosa e brilhante. Eu também te amo, eu disse. Meu marido perigoso e dedicado. Ficamos ali enquanto a escuridão caía, abraçados, observando a cidade se transformar. E em algum lugar no meu bolso, a chave do meu pai descansava, ainda misteriosa, ainda sem resposta. Mas pela primeira vez em 15 anos, eu não precisava saber o que ela abria. Eu já tinha encontrado o que eu estava procurando, um lar.